Ô, gente, Trump está batendo recordes, mas é recorde de ruindade, de governo tão desaprovado que entrou para a história. Sim, eu tenho aqui vários vídeos, reportagens falando sobre isso, né? Aqui é falando, chegando ao recorde de reprovação de aprovação apenas de 32%. A aprovação dele na economia é tão negativa que está dando um monte de reportagens. População culpa Trump por aumento do preço da gasolina. Aqui, Trump é considerado emocionalmente desequilibrado por 71% dos estadunidenses. Eu não gosto da expressão norte-americana, mas vamos lá, tem mais. Essa aqui do Estadão eu só posso ver o título, né? Que ele está muito desaprovado também, que eu não sou assinante do Estadão. A aprovação de Trump na economia atinge menor nível. Cai ao menor nível por 2 mandatos, aponta a pesquisa CNBC. A aprovação dele na condução da economia despencou, né? Aqui, ó. O levantamento aponta uma queda excessiva, tanto na avaliação econômica quanto na aprovação geral, né? Atingiu o pior resultado registrado em toda a trajetória política do presidente, incluindo o primeiro mandato. Na verdade, é pior. É o pior resultado de um presidente estadunidense nesse momento do mandato em toda a história. Em toda a história. É uma coisa realmente incrível. A ruindade do governo Trump, ela é tão grande que mesmo nos Estados Unidos, a maioria da população está dizendo, peraí, ele prometeu diminuir o preço das coisas do supermercado. O preço de tudo está aumentando. Não bastasse o tarifaço, tem a guerra do Irã. O que é isso? Não foi para isso que eu votei. Ah, mas essas pessoas estavam mal informadas. Aí tem um eleitor brasileiro, né? As pesquisas estão mostrando que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro está equilibrada. Tem um eleitor brasileiro que depois de 4 anos de Lula, espera de Lula um milagre, né? Lula, um governo que tem muitas coisas positivas, mas não produziu milagre. A esse eleitor que espera o milagre, né? Mais conservador, diz, seria bom se Flávio Bolsonaro trouxesse o milagre. Mas esqueceu da tragédia que foi o governo do Jair Bolsonaro. Esquece que governos de extrema-direita são verdadeiras tragédias. Olha o Milei na Argentina, eu vou fazer um vídeo sobre o Milei. Segura que o governo do Milei também vai ser alvo de vídeo. Só mostrar um trecho aqui do David Pakman em português, viu? Tem a faixa de áudio, vamos ouvir. Cadê o áudio? O que aconteceu aqui com o áudio do David Pakman? Deixa eu ver aqui. Agora acho que vai. É um desastre. Donald Trump está tendo uma aprovação historicamente baixa nas pesquisas e chegando a 32%. O número é um desastre. Acho que o que está por trás disso é o que é ainda pior para Trump e ex, porque agora estamos vendo sinais de que até mesmo os próprios apoiadores de Trump estão perdendo a confiança, e isso pode começar a se tornar uma espiral que meio que se consome. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo. A pesquisa do American Research Group, que não é uma pesquisa de esquerda, é uma pesquisa de direita, descobriu que 32% dos americanos aprovam o trabalho que Donald Trump está fazendo. 63% desaprovam. Aí você pode dizer, poxa André, mas 32% aprovar ainda é muita coisa. Você não está entendendo. Historicamente nos Estados Unidos, a aprovação tende a ficar de um presidente por volta de 40 e poucos por cento. O Obama, no pior momento do Obama, estava ali na casa dos 40 e poucos por cento. Não é, existe um processo dentro dos Estados Unidos de muita identificação partidária. Ou seja, parte das pessoas se identificam com o político e não querem reprovar ele quando ele está no mandato. Entenderam? Existe esse processo. Pessoas mais liberais, quando tem um presidente democrata, querem aprovar. Pessoas mais conservadoras, quando tem um presidente republicano, querem aprovar. Para chegar em 32% de aprovação, um monte de gente
independente, que é conservadora, republicanos, tem que olhar para o presidente e dizer, não dá. Eu queria aprovar, mas a ruindade é tanta que eu tô vendo a cara do Trump no dicionário quando eu procuro a palavra ruindade. Quando eu procuro a palavra ruindade, eu vejo uma laranja. O laranjão. Vamos ver um trecho desse vídeo aqui também. E hoje faremos uma contagem regressiva dos 10 principais grupos que votaram em Donald Trump em 2024, mas que se voltaram contra ele quando ele foi afundado. A partir do movimento mais pequeno, vamos ir crescendo até o movimento mais grande. Faremos isso analisando os dados puros, sérios, números brutos. Então, vamos começar com a geração X, que muitas vezes sinto que é ignorada, certo? Falamos sobre a geração Y, falamos sobre a geração Z, falamos sobre os baby boomers, mas a geração X foi a geração mais favorável a Trump. Ele ganhou por 7 pontos em 2024. Mas ele está em baixa. Agora, ele está com menos 12 pontos no índice de aprovação líquida. Isso é uma diferença de 19 pontos em relação a Donald John Trump. Ouso dizer que ele tem um pouco de fogo de Santo Elmo na mão. Desculpe. Eu adoro todos aqueles filmes dos anos 1980. Claro, outro grupo-chave que votou em Donald Trump em 2024 quando vimos uma mudança semelhante ao IT, são os homens, eleitores do sexo masculino. Falamos sobre uma divisão de gênero na política. As mulheres votam nos democratas, os homens votam nos republicanos, mas agora até os homens se voltaram contra o presidente dos Estados Unidos. Veja isso. Partindo de mais 12 pontos, essa foi sua vitória em 2024 sobre Kamala Harris. Suas avaliações líquidas agora mostram menos 7 pontos. Novamente. Isso aqui é muito importante. O fascismo sempre tem números fortes com os homens. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu no Reino Unido, isso aconteceu nos Estados Unidos. E por quê? Porque o fascismo faz um apelo a coisas tradicionalmente masculinas, força, né? A ideia de masculinidade, e todo o discurso anti-woke, né? Tem por trás dele muitos elementos assim de masculinismo, né? Mas quando a maioria dos homens estão abandonando o Donald Trump, eles abandonam por motivos mais objetivos. Tem a ver com a economia, preço das coisas, né? Tem a ver com principalmente entre os homens latinos, muitos pensaram que estavam votando no Donald Trump e que ele iria prender os criminosos. Quando eles viram o ICE, o serviço supostamente de imigração, prendendo um monte de gente, mandando um monte de gente para fora do país que não eram criminosos, membros de suas famílias. Eles disseram, peraí, o fulano eu conheço, foi assediado, preso, espancado, foi torturado e não é uma pessoa criminosa. Aí essas pessoas olharam para o Donald Trump e disseram, peraí, preço das coisas mais altas. ICE prendendo gente que não é criminosa só para reprimir a imigração. As pessoas foram acordando. Só que o processo de acordar aconteceu tarde. O Trump está eleito, ele ainda vai ter mais tempo de mandato. Esse ano, a eleição vai ser para a eleição de meio de mandato para o Congresso, o Senado. No máximo vão tentar um impeachment do Trump, mas se ele sair vai entrar o J.D. Vance, que também é horroroso. Então, assim, é muito importante as pessoas acordarem agora, não depois, do que é um governo de extrema-direita. No Brasil, é fundamental acordar agora, não depois. O Flávio Bolsonaro vai fazer as mesmas promessas do Trump. Vai dizer que vai tornar as coisas mais baratas. Aguarde, pegue o vídeo, guarde, distribua agora, mas guarde ele, porque eu garanto, o Flávio Bolsonaro vai fazer a promessa de que coisas no supermercado vão ficar mais baratas e tal. Promessas mentirosas. Promessas mentirosas. Porque a atuação que o Estado precisa ter para diminuir o preço das coisas, por exemplo, de comida, é estoque regulador. É isso que reduz o preço de comida. Não é? Você dizer que vai reduzir os impostos, o que ele vai produzir é subfinanciamento dos estados, subfinanciamento da saúde, subfinanciamento da educação. Vai destruir a educação se ele for eleito. Por isso que não pode ser eleito. Não é por isso que não pode ser eleito. Um monte de gente com o negócio do DOGE, do Departamento da Eficiência do Elon Musk, foram demitidos, destruiu agências reguladoras. Isso teve um impacto terrível nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente poderia ficar dias e dias aqui, para não falar do apoio ao genocídio em Gaza,
guerra contra o Irã, o preço do petróleo e por aí vai. Mas vamos ver um pouco mais. Estamos falando de uma mudança de 19 pontos em relação ao presidente dos Estados Unidos. Quando se fala de Donald John Trump, os eleitores homens afirmam que é Mike Demby Matumbo. Agora, uma mudança ainda maior que estamos vendo é entre os eleitores suburbanos. Se você vencer nos subúrbios, vencerá as eleições. É assim que funciona nos Estados Unidos da América. Veja a pesquisa da Fox News em outubro de 2024. Veja isso. Donald Trump tinha uma pequena vantagem, muito parecida com a que ele venceu nacionalmente. Então, veja isso. Uma vantagem de 2 pontos. Mas veja só. Nos subúrbios, bias a menos 20 pontos agora na taxa de aprovação líquida para Donald Trump, pelo menos até o final de março. Vimos isso. E a tendência da aprovação do Trump é piorar. Agora, o que é que acontece na eleição? Vai ter eleição no final do ano, não é para presidente, mas vai ter. Ele só ganha se roubar. Você lembra da Polícia Rodoviária Federal que tentou impedir os nordestinos de votar? Pois é, Trump vai fazer isso com esteroides. Vai fazer isso multiplicado por 10. O ICE vai tentar impedir milhões e milhões de pessoas de votarem. Vai ter repressão ao voto. Vai ter muita confusão. Vai ter muita confusão. Vai ter a miragem vermelha. Miragem vermelha é o seguinte: a maioria das pessoas que votam contra o Trump votam pelo correio. Então os votos que vão ser contados primeiro serão dos republicanos. Vai ficar parecendo que Trump ganhou, mas quando os votos chegarem pelo correio, ele é derrotado. Ele vai tentar dizer que a eleição foi roubada. Ele vai tentar roubar, mas se ele perder, ele vai tentar dizer que a eleição foi roubada. Então, assim, é muito importante ter clareza do risco, não só à democracia, à economia, aos direitos civis e humanos que um candidato neofascista representa. Mas ele não é só risco. Ele representa ações, atentados diretos a direitos humanos, direitos civis, direitos trabalhistas. Ele faz isso. Os candidatos neofascistas, os presidentes neofascistas, eles são isso. E nós precisamos derrotá-los. E no caso brasileiro, evitar que um presidente com essas características seja eleito. Que voltemos a ter um negacionista na presidência. Para que o arrependimento não venha depois, como está vindo nos Estados Unidos da América. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, é fácil, tem um link no comentário fixado. Basicamente, você vai se cadastrar gratuitamente no site do Hotmart, clicar nos cursos, virar afiliado, você vai ter seu link de afiliado e vai divulgar. Se pessoas adquirirem o curso, você começa ganhando 20% de comissão. Se você vender 13 cursos, você passa a ganhar 40% de comissão. É só me avisar que você vendeu 13 cursos, né? Eu quero também dizer para vocês que se vocês quiserem ajudar o canal, podem mandar um pix para andretj@terra.com.br, se tornar membros ou apoiadores. Enfim, gente. E se vocês gostam do nosso material, eu peço que vocês divulguem. Gostou desse vídeo? Provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.